falha na Matrix, o Conde de Saint-Germain. Imagina um homem que frequenta festas em 1740. 40 anos depois, ele volta às mesmas festas, com o mesmo rosto, mesmas rugas, nenhuma. Ele fala 10 línguas, tem diamantes que ninguém sabe de onde vêm, e o próprio Voltaire disse que ele era o homem que nunca morre. E o pior, ele foi visto de novo em 1972. Isso não é roteiro de série, isso aconteceu. É a falha da Matrix da história real. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai dissecar o arquivo mais perturbador da Europa, o Conde de Saint-Germain, que é o vilão de Outlander, um deles. Na série, ele é um personagem que a série construiu como sofisticado, misterioso, aparentemente imortal, alguém que a série usa como se fosse uma invenção criativa de um roteirista com imaginação fértil demais para o próprio bem. E aqui está o ponto que vai explodir a sua cabeça. Ele não era invenção, o Conde de Saint-Germain existiu, de verdade. Mas a primeira regra para a gente entender ele é isso. A gente não tem resposta óbvia para as perguntas óbvias. E não é porque a história perdeu os registros ou os documentos sumiram. É porque aparentemente o Conde de Saint-Germain não queria que a gente soubesse as respostas. Quem era? Ninguém sabe. Onde nasceu? Ninguém sabe. Como ele tinha dinheiro aparentemente infinito que não passava por banco nenhum? Ninguém sabe. Por que ele aparentava sempre exatamente a mesma idade enquanto se passavam décadas? Bem, não sabemos. E aí a gente entra num território que talvez ele não fosse humano. O que se sabe, porque está documentado e registrado, é que ele apareceu na cena social europeia na década de 1740. Do nada. Ele não foi apresentado por ninguém, não tinha nenhuma carta de recomendação de alguma família nobre conhecida. Ele simplesmente apareceu em Londres por volta de 1743, em Edimburgo em 1745, quando ele foi preso brevemente sobre a suspeita de ser um espião jacobita do Bonnie Prince Charlie, mas ele foi solto porque ninguém conseguia entender o porquê ele era suspeito, não conseguiram lidar uma coisa a outra, e ele desapareceu por alguns anos. Aí ele reapareceu em Versalhes por volta de 1748 e a história começou de verdade, porque Versalhes era o tipo de clube de crítica de arte, mas era muito crítico com as pessoas, e o Saint-Germain impressionou eles de um jeito que os registros da época nem conseguem explicar. Basicamente, os cronistas escreveram, ele era estranho. Fim. Primeiro os idiomas. Ele falava francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, português, russo, árabe e grego, com fluência nativa em cada um, sem sotaque identificável em nenhuma delas. Era realmente fluência de falante nativo, o que significa que biologicamente, ele tinha que ter crescido em pelo menos 7 países diferentes, em culturas completamente diferentes, falando a língua desde criança em cada uma. E detalhe, que ele trocava de idioma no meio de uma conversa de uma forma tão natural que a entonação não mudava, as mãos não tremiam, era tipo trocar de roupa. Segundo, música. A Encyclopédie Française o listou como um dos maiores violinistas do período e ele nunca tinha estudado formalmente, ou pelo menos ninguém conseguia rastrear onde ele tinha estudado. Ele também cantava, tocava cravo, tudo sem nunca ter tido um professor documentado e de formas que só seriam conhecidas de canto, de cravo e de violino décadas depois. Terceiro, química e alquimia, porque lógico que ele estava envolvido em alquimia. Que outra coisa uma pessoa imortal faria em 1700. Ele tinha um laboratório onde ele trabalhava com tintas e corantes, e as tintas que ele produzia eram de uma qualidade que os fabricantes da época não conseguiam fazer igual, como se ele soubesse de algo que eles não sabiam. Ele também tinha uma técnica específica de dar brilho a pedras preciosas que ninguém conseguia entender como funcionava. Ele descrevia o processo, mas ninguém conseguia fazer igual. Ele dava diamantes de presente, dava fórmulas de beleza e o dinheiro, aparecia quando ele precisava. E não tinha conta em banco, ninguém conseguia rastrear de onde vinha o dinheiro. Porque como que você rastreia dinheiro de alguém que pode ter 300 anos de economia? E a aparência. Em 40 anos circulando pelas cortes europeias, o Saint-Germain aparentava 40 e 50 anos, sempre.
Uma condessa que o tinha conhecido em Veneza décadas antes o reconheceu em Paris e ficou com aquela situação meio desconfortável que você não quer perguntar. E aí você decide escolher as palavras. E aí ela perguntou se ele era o filho do Saint-Germain que ela conhecera. Ele disse: não, sou eu mesmo, que tinha estado em Veneza naquela época. E ele ainda descreveu detalhes dos encontros com precisão que ela não conseguiu ir contra. Ela ficou silêncio absoluto por um momento e disse que ele deveria ter pelo menos 100 anos. Ele deu risada e disse: isso não é impossível. Daquele jeito que você fica tipo, e aí? Ele tá brincando ou ele tá falando a real? Mas enfim, antes da gente entrar nas teorias malucas sobre imortalidade e viagem do tempo, eu preciso te contar o que os historiadores conseguem rastrear. O que ele realmente fez, o que está documentado, verificado e que não é lenda urbana, porque isso já é tão estranho que justifica a lenda ao redor dele como uma extensão da realidade. Em 1749, o Luís XV da França o recebeu em Versalhes, não como convidado social comum, mas como um consultor político legítimo. Deu para ele os aposentos no castelo de Chambord, um dos maiores palácios da França, normalmente reservados para membros da família real e aliados de altíssimo nível político. Só que assim, o que ele fez para merecer isso? Porque o fato é que ele tinha acesso direto ao rei, numa época onde ter acesso era um privilégio mais impossível de obter na Europa. E aí, em 1760, o Luís XV o enviou como diplomata secreto à Haia, numa missão não oficial, não registrada nos arquivos diplomáticos formais, mas que era destinada a negociar uma paz com a Inglaterra que encerrasse a Guerra dos 7 Anos. A missão fracassou por razões políticas internas da França, não por culpa dele. Mas aqui está um ponto. O rei não faria isso com alguém que ele não está absolutamente certo de que a pessoa pode fazer algo. O fato é que o Luís XV, então, ter feito isso mostra que ele levava muito a sério esse homem, que aparentemente não tinha título nenhum, não tinha nome, não tinha nenhuma carta de recomendação. Aí em Haia ele encontrou Casanova, que era um charlatão de altíssimo nível, sedutor, profissional e vigarista, que passou a vida mentindo. Posso até fazer um vídeo sobre ele, que é bem interessante. E ele escreveu sobre o Saint-Germain nas suas memórias, com uma mistura de fascinado, admirado e irritado, que as pessoas inteligentes sentem quando encontram alguém mais intrigante, mais misterioso. E detalhe, o Casanova chamou o Saint-Germain de charlatão, com um tom de quem realmente não tinha certeza se estava certo. Tipo, o Casanova pensou: eu sou bom em mentir, mas esse cara é outro nível. Aí, em 1762, ele foi para a Rússia. E aqui é muito estranho. De uma das teorias, dizem que ele participou de forma importante na conspiração que colocou a Catarina Grande no trono e tirou o marido. Não como uma figura pública, mas como um agente, sabe? Meio agente secreto que movia informações entre as facções que apoiavam a Catarina. Se isso é verdade, tem historiadores respeitáveis que dizem que sim. Você está falando de um homem que na mesma década tinha realizado missão diplomática secretíssima para o rei da França e tinha participado de um golpe de Estado na Rússia e que estava no lugar certo na hora certa. Depois da Rússia, ele sumiu por alguns anos e reapareceu na Alemanha nos anos de 1770, circulando pelos Países Baixos e se estabeleceu na Dinamarca, sob proteção do príncipe Charles de Hesse-Kassel, que lhe deu uma fábrica abandonada para usar como laboratório químico. E lá que existem registros oficiais que dizem que ele morreu, em 27 de fevereiro de 1784. E ele foi enterrado na igreja de São Nicolai de Exterford. Tem registro de óbito. Só que aí a história devia acabar, como toda história, que tem começo, meio e fim. Mas ela não acabou. Em 1785, um ano depois da morte oficial, ele foi visto em Iltesbad, Alemanha, num congresso de maçons e Rosa-Cruzes. Isso está documentado nos arquivos maçônicos do período, com o nome dele, presença documentada e título. E também com ata mesmo. Em 1789, durante a tomada da Bastilha, que abriu a Revolução Francesa, momento chave, momento em que a história estava sendo reescrita,
A condessa de Ademer escreveu em seus diários que teve uma conversa longa e detalhada com Saint-Germain. Ela teria descrito o futuro da França com precisão, o terror que viria, as execuções, a queda de Robespierre, tudo descrito como se fosse história já acontecida. Ela escreveu anos depois, em 1821. Eu vi o Saint-Germain novamente quando a rainha Maria Antonieta foi assassinada, no 18 de Brumário, no dia seguinte à morte do duque de Enghien, em janeiro de 1815, na véspera do assassinato do duque de Berry. Você está contando? Isso são aparições espalhadas por mais de 30 anos depois da morte oficial. Sempre o mesmo homem e sempre aparentando exatamente a mesma idade. Só que calma, aqui tem um porém. Essa condessa escreveu essas memórias décadas depois dos eventos, no início do século XIX, num período em que o misticismo estava em alta e que as memórias dos aristocratas franceses sobreviventes da Revolução tinham um mercado editorial que pagava bem por um drama. Então, os historiadores usam isso com cuidado, porque tinha incentivo de din-din para dramatizar. Você tem interesse em vender livro? Bota um imortal nas suas memórias. Mas as aparições documentadas, formalmente como a do Congresso Maçônico de 1785, são mais difíceis de descartar porque está na ata oficial e tem pelo menos outros 3 registros independentes de pessoas diferentes que não tinham razão óbvia para fabricar histórias malucas, que afirmam ter visto Saint-Germain nos anos seguintes à morte oficial. Eles não se conheciam, estavam em cidades diferentes e descreviam o mesmo detalhe. O homem que viram parecia exatamente igual ao que o mundo tinha enterrado. No século XIX, as teorias continuaram. A teosofia, que é um movimento espiritual filosófico que foi muito influente no final do século XIX, o adotou como uma figura central da cosmologia deles. A Anne Besant disse que o encontrou em 1896. O Charles Lindbergh afirmou ter visto em Roma em 1929. A Igreja Universal e Triunfante, fundada nos Estados Unidos no século XX, ainda o venera como um mestre que ascendeu. Ele é uma divindade para eles. E em 1972, um homem apareceu em Paris afirmando ser o Conde de Saint-Germain, com documentos e com história. A polícia verificou e não conseguiu provar que era fraude, mas também não acreditou de verdade. O caso foi registrado e esquecido. Mas o padrão é consistente demais para ser consciência. Isso é o problema fundamental com Saint-Germain. Os dados mais extraordinários sobre ele vêm de fontes que têm interesse nesse extraordinário, nesses mitos, mas os dados verificados, o trabalho diplomático, presença nas cortes, o idioma, a química, são incomuns para tornar essas histórias impossíveis possível. Mas quem era esse homem, então? Vamos separar do que é base do que é fanfic. A teoria mais aceita pelos historiadores sérios hoje é que ele era filho ilegítimo de Francisco II Rákóczi, príncipe da Transilvânia. Ele era um dos nobres mais importantes da Europa Central. No início do século XVIII, liderou uma rebelião húngara contra os Habsburgo, que foi gigante, e morreu no exílio em 1735. O próprio Saint-Germain, numa das raras ocasiões que falou sobre sua vida, já no fim da vida, disse que ele era filho legítimo desse homem. Então isso explicaria coisas que parecem místicas, tipo a educação extraordinária. Os filhos nobres dessa casa eram educados por jesuítas nas melhores instituições da Europa, com acesso automático a cortes europeias, recursos financeiros que não precisavam de banco porque vinham de heranças de família nobre e redes da aristocracia centro-europeia, e o uso também de múltiplos nomes, que era uma prática comum para membros desse tipo de famílias nobres e que tinham caído do poder e precisavam circular na Europa, sem revelar suas origens, que eram politicamente inconvenientes. E nesse caso, um homem com as conexões certas não precisava de uma conta bancária rastreável, ele tinha crédito em qualquer cidade europeia, baseado em quem o conhecia e quem podia confirmar quem ele era, ou pelo menos quem ele dizia ser. A questão da aparência é mais complicada e aonde os historiadores começam a discordar de forma mais aberta. Uma explicação possível é que ele simplesmente tinha boa genética e cuidava obsessivamente da saúde, mais do que as pessoas da época. Soma-se a isso a maior parte das descrições da sua aparência inalterada vem de pessoas que tinham visto ele uma vez só, décadas antes, e estavam trabalhando com uma memória de um
rosto que tinham visto há muito tempo. Tem também uma teoria menos romântica, mas fascinante, que tinha mais um de Saint-Germain, que o nome e o personagem eram uma construção, talvez uma identidade criada por uma rede de inteligência europeia, usada por diferentes pessoas em momentos diferentes, o que explicaria as aparições em múltiplas cidades ao mesmo tempo e ele ter aparecido depois da morte, uma espécie de conta compartilhada de identidade. Era basicamente um deepfake humano, uma identidade construída que conseguia ser muitas pessoas conforme necessário. A gente não tem prova para essa teoria, mas também não tem prova contra ela. E depois tem a teoria do viajante do tempo, que é onde o Outlander entra e onde tudo fica realmente interessantíssimo. Eu adoro coisas de viajante do tempo, eu adoro Doctor Who. Olha, infelizmente a teoria de que ele era um viajante do tempo não é aceita por nenhum historiador que trabalhe numa instituição acadêmica legítima e é do ponto de vista acadêmico puro uma ficção científica, mas ela ainda persiste, não só entre o pessoal que é conspiracionista, que vê símbolos em tudo, mas como uma tradição oral, as pessoas vão falando desde muito tempo, algo que realmente chegou para que a Diana Gabaldon usasse como base para uma série de romances históricos. O Outlander pegou a figura do Saint-Germain histórico e disse, e se esse cara fosse realmente um viajante do tempo? E criou um vilão que é muito mais interessante do que um espião comum. E por que essa teoria persiste? Porque o perfil dele, se você tirar a explicação racional e acadêmica, se encaixa perfeitamente no perfil de alguém que sabe mais do que deveria saber para a época em que está vivendo. É o perfil de que alguém realmente que não pertence ao próprio tempo. Então, Outlander pegou esse perfil e transformou num vilão, porque, pensando bem, o viajante do tempo, no século XVIII, que decide usar o conhecimento que tem para acumular poder e influência, sem tentar mudar a história, só navegando com uma vantagem injusta, é uma ideia de personagem muito interessante. O que a gente sabe de verdade ele existiu. E os fatos verificáveis da vida dele são completamente incomuns, para que as lendas ao redor dele façam sentido. Um homem que falava 10 idiomas, sem sotaque identificável, que tinha conhecimento científico avançado para a época e que circulou nos maiores centros de poder europeus, sem família ou país verificáveis, aparentando ter a mesma idade por 40 anos. E o que ele era que é a pergunta que permanece aberta. E talvez essa abertura, esse não saber, seja exatamente o ponto. E a gente não tem resposta. E numa era em que a gente tem acesso a arquivos digitalizados de toda a Europa, em que historiadores rastreiam cada nobre do século XVIII com uma atenção obsessiva que não acontecia antigamente, e a gente não tem encontrado nada sobre esse homem, é diferente, é estranho. Ou ele era extraordinariamente bom em construir mistério de forma intencional, ou o mistério era real. Aí você decide e me conta nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steph Felipe.